iniciando hoje a primeira quarta-feira do mês de setembro com o tema Histórias e Desafios da Psicologia. Eu sou Raquel de Assunção Rodrigues, estudante do 10º período da Faculdade Evangélica do Paraná, e as quartas-feiras deste mês são feitas pelos estudantes que participam da Comissão de Estudantes do CRP. Hoje a nossa palestra vai ser Psicologia pertence à área de humanas ou biológicas? Conduzida pela Suzana Maria Borges, que possui graduação em Psicologia pela Universidade do Uiti do Paraná, graduação em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e mestrada em Educação pela Universidade do Uiti do Paraná. Atualmente, a Suzana é professora de módulo da Faculdade Evangélica do Paraná e professora assistente da Universidade do Uiti do Paraná. Possui experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia Clínica. Atua principalmente nos seguintes temas: comportamento humano e desenvolvimento, aprendizagem, educação humanizadora do futuro, avaliação, escola e família e educação básica. É vice-presidente do Instituto Paranaense de Gestalt, Claudete Cravoni de Freitas, e professora supervisora do curso de formação. É conselheira efetiva do Comitê de Ética do Conselho Regional de Psicologia, do CRP 08 Paraná, na gestão 2010 e 2013. Passo agora a palavra a Suzana. Boa noite a todos. Obrigado pela comissão de estudantes, por essa organização dessas quartas-feiras desse mês e pelo convite que foi feito, que muito honra o professor e aquele que vem assim como palestrista para... Então, quero realmente contribuir com essa organização que a comissão de estudantes fizeram. Bom, na apresentação do meu currículo, não façam tudo isso, porque dá muito cansaço, é muito estresse, fazer todas essas coisas aí. Vocês têm a oportunidade aí de uma psicologia hoje grandiosa, que não precisa ter um currículo, que precisa fazer milhões de coisas. E o que vocês têm da psicologia hoje, da época que eu me formei, é uma psicologia com um quilate de diamante muito grande, que no meu tempo o quilate era bem menor. E o que vocês têm hoje é um quilate de última grandeza, de atual grandeza. Bom, o tema, as primeiras colocações que eu faria para vocês que anteriormente eu diria que fazer essa pergunta, se a psicologia pertence a humanas ou a biológica, isso representaria um problema. Mas hoje, na atualidade, não dá mais para nós nos concentrarmos só na questão de que na história da psicologia nós temos um problema para resolver sobre essa questão de a psicologia pertence, ela tem o nascedouro ou ela tem a sua criação, desenvolvimento, evolução em tal ou qual área do conhecimento. Então, na história todos nós já conhecemos. Mas na trajetória da história nós temos algumas coisas que hoje eu posso iniciar ou dar o princípio da resposta de que isso, até para os meus alunos anteriormente, eu já havia comentado que esse é um problema que ficaria como herança para eles levarem em perspectiva de futuro sobre a questão da integração da objetividade e subjetividade na psicologia. Mas hoje não posso mais fazer esse discurso que há tão remotamente ali atrás se fazia. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente pensa em humanas, em humanidades, nós vamos voltar ao tempo, principalmente das igrejas, ou do conteúdo da igreja, sobre a questão das humanidades. Então, a apropriação das humanidades dentro da ciência vem, por um lado, pela filosofia, e, por outro lado, pelo próprio corte que a igreja fez na filosofia
e assume daí o caminho do acolhimento do sofrimento humano. Né? Então, quem primeiro começou realmente o acolhimento do sofrimento humano na grande sociedade foi a igreja. Quem desbancou na grande sociedade foi Freud. E na academia quem começou foi o behaviorismo. Então, o que eu vou dizer para vocês é que vocês sintonizarem que nós temos aqui uma linha do tempo onde vocês têm que caminhar. Então não adianta caminhar dentro de um tempo. Não. Vocês precisam caminhar dentro, mesmo que nós não tenhamos existido no século XVII, aonde o advento da ciência moderna veio. E ali é que nasce a psicologia junto com outras áreas do conhecimento sobre a mesma plataforma, sobre o mesmo encaminhamento e a mesma direção. De qualquer forma, nós não nascemos no século XVII, mas nós temos que compreender os acontecimentos que se fizeram presentes lá, aonde tem o nascimento da psicologia. E aonde tem o nascimento da psicologia, aí nós vamos ter o princípio básico que, durante essa linha do tempo, muitas vezes nós, através do ensino, ficamos com o conceito e a ideia de que precisa ser visto em separado. O que foi o nascimento da psicologia com as ciências naturais, que é a filosofia natural, né? A filosofia sempre foi uma grande ajudante para a formação da psicologia, e para o advento da ciência moderna, a filosofia natural, com o positivismo, é que orienta o método para o conhecimento do objeto de estudo da psicologia, assim como da anatomia, assim como da física, da química, daquelas áreas que se fizeram presentes dentro daquele momento do advento da ciência moderna. Então, essa divisão nós não podemos mais colocá-la no sentido de como muitas vezes o ensino ele traz. Então, o advento tem as ciências naturais e a evolução da psicologia está aqui com as abordagens bebezinho, né, de menor tamanho em idade do que a psicologia que vem lá desde o século XVII, nascendo na academia o behaviorismo e na paralela, né, no social vem o Freud. E daí toda essa relação entre esses conhecimentos produzidos na academia e tudo aquilo que o Freud produz no social faz a alavanca do panorama do que nós teríamos da psicologia. Então, por ironia do destino, é lógico que a psicologia nasceu entre nervos, músculos, né, fibras, e coração pulsante e visitas, né, ao conhecimento do cérebro. Então, a psicologia nasceu numa ordem mecanicista, mas aquilo representava o tempo da orientação que se fazia para todos os conhecimentos, que era dentro daquela perspectiva. O positivismo teve até a Igreja Positivista do Brasil. Então, o positivismo trouxe como orientação para a ciência naquele período, de base, que daí vem ser colocada como biológica, pela orientação da filosofia natural, que é o positivismo, aí gera os conhecimentos para a psicologia, que nasce, primeiramente, a psicologia experimental. Então, o método experimental é a primeira ordem estruturada sistematicamente dentro da academia, que vem através do behaviorismo. Por influência de quem naquele período? Da fisiologia experimental dos alemães. Então, a psicologia era só carne, ossos, músculos, o cérebro e nada mais além disso. Por isso a psicologia experimental. E na paralela, quando vem o Freud ele vai direto no sujeito, ele vai direto no humano e coloca como primeiro movimento, né, o método clínico. E dentro
da academia, nós vamos começar lá com a história que todos vocês sabem, que daí a gente vem pela psicologia experimental, para a psicologia animal, para depois a psicologia humana, e que depois vem os testes, depois vem a infância, né? Que daí vem a psicologia do desenvolvimento, etc. e tal. Então, essa linha do tempo nos deixa com a sensação de que a gente não tem como unir dentro dessa linha do tempo, mas tem. E esse é um segundo aspecto que eu vou abordar para vocês hoje, quando passar pela pergunta, né, ou pela questão de por onde transitou, então, as humanidades. E a terceira questão é o momento atual que nós temos hoje, em que o que eu disse no início é um problema responder essa pergunta, ou ainda temos como problema, necessariamente hoje não. Nós estamos aí numa situação que não é tão fácil, mas que está existindo um movimento dinâmico dentro das ciências como um todo, pelas realidades das sociedades humanas hoje, e que essa questão inicial, temos um problema, mas ele não está de tal porte como antes eu afirmaria que ele estaria muito maior. Hoje, então, ele está muito menor. Então, essa é a terceira parte que daí eu vou falar para vocês. Então, vejamos. Aí vem todo esse desenvolvimento da psicologia focado na fonte inicial ou na primeira origem da busca do conhecimento pelo biológico. Então, são todas as sensações. Então, aí nós vamos ver, tanto em Freud, como na escola behaviorista, que depois vai ter suas releituras, vai ter a comportamental, que nós temos hoje a terapia cognitiva comportamental. Então, quer dizer, essa linha do tempo aí do que iniciou está com releitura até hoje. Então, se a gente olhar aqui embaixo, nós vamos ver em cima toda a estrutura de cada tempo, né? Século XVII, o XVIII, o XIX, o XX e o XXI que nós estamos hoje. E aqui embaixo nós vamos vendo de cada século a releitura que está sendo feita desde onde teve o princípio do conhecimento como dado científico. Então, o que vai acontecer? Que nessa primeira leva, quando vem lá da filosofia matemática, antes da ciência moderna, toda e qualquer forma de conhecimento, mesmo do senso comum, e precisamos valorizar o senso comum, porque o senso comum é o nosso celeiro para a ciência. O senso comum é a nossa grande sacola, a nossa grande feira de busca de conhecimentos, e que é trazido da crença injustificada que está aí no senso comum e vem para cá e se torna justificada por nós pesquisarmos, estudarmos e seguirmos esse rigor, esse método de orientação para o conhecimento científico. Então, não separamos também senso comum de conhecimento científico. A verdade, para ser verdadeira lá, no senso comum e aqui na ciência, é o mesmo teor. Então, o que se tira daí e se traz para cá e se torna científico, daí também se devolve depois de algum tempo que não atinge mais a necessidade de estar presente. Mas também temos conhecimentos que são tirados daí e vêm para cá e nunca mais saem daqui. Né? Por exemplo, a seringa. A seringa é um objeto que alguém viu alguma mudança estrutural na seringa. Do meu tempo lá de menininha, que faz muito, muito tempo, existia aquela com aquele vidro bem grossão, aquela agulha que quando a gente via saía correndo, né? A gente saía correndo para tomar injeção. Hoje, a seringa, a agulha, é um objeto que da descoberta que foi feita lá atrás, permanece inalterável. Só as formas e os produtos é que se alteraram. Mas esse desenho ficou eficiente desde a sua descoberta. Então, tem conhecimentos que vêm do senso comum para cá, eles ficam e são devolvidos para o senso comum, como o chazinho da erva doce, que eu tomei lá no meu tempo, a chuquinha, que era bem pequenininha, que era para os 3 primeiros meses da cólica do bebê, que daí ele não ficava com gás, não ficava com a barriga grande, o pediatra, daí depois
De um tempo, a pesquisa viu que surgiram outras descobertas, devolveu para o senso comum. Então, hoje a gente toma chá de erva doce para enxaqueca, para dor de barriga, eu quero ficar um pouquinho calminha. Daí, a gente está usando aqui no senso comum e a ciência devolve. Então, essas separações nós não vamos fazer, por quê? Porque nós temos a epistemologia de cada ciência, ou seja, cada ciência tem a sua cerquinha que define o seu conhecimento. E na definição desse conhecimento, o que eu quero dizer epistemologicamente falando e trazendo para vocês o sentido ainda da contribuição da filosofia? Que a psicologia é a nossa grande mãe. Então, desde que ela pariu o primeiro filho, dentro de casa, que é dentro da academia, e fora de casa, né, porque depois o Freud foi convidado a participar com todos os outros irmãos dessa família. Né? Então, o Freud, ele vai ingressar aqui nessa comunidade científica. Então, a psicologia é a nossa grande mãe, epistemologicamente falando. Então, de tudo aquilo que tem desde o primeiro filho até os últimos filhos que já estão aqui, e toda a gravidez que ainda tem por vir, tudo isso significa uma família só. Então, nós temos uma linha epistemológica que não tem como quebrá-la. Nós temos que entendê-la. Então, nesse entendimento, quando nós começamos com as ciências naturais, que depois vão ter o nome de ciências biológicas e da saúde, nós não estamos dizendo que apenas se ficou com o conhecimento sem humanidades. Tá? Nós não podemos fazer essa afirmação de uma forma absoluta. Mas nós precisamos entender que todo o conhecimento ele foi explicado a partir daquilo que era referência quando vem do positivismo a precisão para o conhecimento. Então, o conhecimento naquele período, e vindo pelo biológico, esse conhecimento pelo biológico garantia, então, quanto a gente pulsa de coração, né? Ou quanto vai se perdendo de batimento cardíaco para ter uma arritmia ou uma taquicardia. Isso existia daí a precisão para a gente trabalhar. E esse conhecimento, ele podia ser tratado, ele poderia ser investigado e explorado. E assim aconteceu. Então, o positivismo colocou sobre o rigor para toda e qualquer ciência e conhecimento que precisava ser dotado de certeza, esse conhecimento. Ele não podia gerar dúvidas e ele não poderia conter erros. Então, a psicologia nasce dentro desse peso, com toda essa natureza humana sendo investigada e não a condição humana. Mas por isso eu quero dizer para vocês que o humano não fica excluído. Tá? Então, a natureza humana ela vai ser toda explorada, investigada. E diante do método de que todo esse conhecimento tinha que gerar precisão. A precisão era o conhecimento diante o sujeito com a realidade concreta. Então, era o sujeito fora da consciência. Ele ia navegar diante do que era visível, era previsível, medível, para organizar todos esses conhecimentos. Então, a natureza humana vai ser explorada dentro dessa ordem, mesmo que mecanicista, mesmo que com o uso da própria matemática, mesmo que com o uso do registro cursivo, que hoje vocês fazem relatórios de registro cursivo e relatórios de registro discursivo. Essa é a diferença daí do... o fulano mexeu a mão e eu falei com ele e disse isso.
né? Esse é o cursivo. E o discursivo é aquele que você faz a descrição. Então, isso é, inclusive, da nossa evolução. Mas naquele tempo era só o registro cursivo. Então, você registrava esse real. E tendo esse real, a construção do conhecimento fez acontecer, através da influência do positivismo, para o nascimento da psicologia, eu posso dizer para vocês uma realidade espantosa que foi a construção das matrizes teóricas das ciências. Então, essas matrizes teóricas são as estruturas de pensamento das escolas que vão nos dar qual é o caminho que vai ser seguido em relação à construção desse conhecimento científico. Então, aí vem as matrizes teóricas que nos dão qual confirmação do nosso objeto de estudo, que é o homem, mas o que desse homem na psicologia? Teorias da personalidade. Então, as nossas matrizes teóricas, elas são as teorias do quê? Da nossa cerquinha epistemológica sobre o homem. As teorias da personalidade. Então, aí nós temos já uma diversidade. O Freud traz o método clínico e o behaviorismo traz o método experimental, né? Então, essa diversidade já nasce aí quando a psicologia surge. Na evolução disto, nós vamos tendo a relação do Jung com o Freud, quando o Freud começa a sua discussão com o behaviorismo e diz assim, olha, vocês behavioristas estão chamando a ciência-psicologia da consciência, ou a ciência-psicologia da experiência imediata e imediata. E daí o Freud diz, vocês não estão com nada, vocês não estão sabendo de nada, porque tem muita coisa além da consciência que vocês nem chegaram perto. Então, vejam como é uma coisa assim, é um encontro tão feliz para a gente entender hoje, porque lá atrás, mesmo na minha época de formação, eu não tinha essas descobertas que hoje eu estou trazendo para vocês. A gente não tinha também isso, né? Por exemplo, sociologia nem entrava dentro do curso de psicologia quando eu me formei. Sociologia e psicologia não tinha nem possibilidade nem de namoro, enquanto matrizes teóricas. Era a psicologia o eu e a sociologia o coletivo, e cada um para o seu lado e não se abraçavam. Vocês já são frutos de uma relação amistosa, de namoro, de casamento, com psicologia social comunitária, etc. E tal. Na minha época era proibido usar essa palavra sociologia dentro da psicologia, porque era uma relação de briga entre estas ciências. E hoje vocês estão vendo que isso nem existe. Então, dentro dessa realidade, nós vamos ver que a felicidade que eu estou falando para vocês, do encantamento, é que quando Freud levanta o id, o Freud está falando a mesma coisa que é da natureza humana, o biológico. Quando Freud fala no id, e quando vocês vão ver as outras teorias do Spitz, vão ver lá o seio bom e o seio mal, que vocês vão lá para frente nesses estudos, que vêm, vamos dizer, paralelo ou junto com a psicanálise, o Freud traz o id, que daí traz o processo de indiferenciação, né? Mãe e filho. E o processo da mãe e filho, aqui nesse biológico, é totalmente fisiológico, a nível só das sensações, né? O corpo a corpo. Então, isso vai trazendo a mesma natureza epistemológica. Então, quando o Jung e o Freud vão fazendo suas discussões e decidem separar os seus caminhos, eles separam os seus caminhos apenas para gerar evolução sobre o mesmo conceito, que é do inconsciente. Então, o Freud fica lá com o inconsciente pessoal e individual,
E o Jung vai lá para o inconsciente coletivo, cultural da humanidade, né? O arquetípico, o mítico e assim por diante. Só que, de qualquer forma, o inconsciente coletivo, como o inconsciente pessoal e individual, a natureza humana está dentro dos dois. É irracional, não se tem como explicar, né? É primitivo, quer dizer, o conceito não vai se diferenciar pelo que ele se diferenciar. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que nessa linha do tempo, a gente não tem como ir separando, e da mesma forma a gente não tem como fazer esses confrontos que muitas vezes na academia se faz, que a Gestalt, a teoria dela faz isso, o psicodrama, daí tem o núcleo do eu, usando os nomes diferentes do próprio Freud. Né? Quem estudou psicodrama, núcleo do ingeridor, do defecador e do urinador, o que é isso, gente? Oral, anal e fálico. Tá? Então, muita gente quer matar Freud, mas fica meio difícil. Eu não sou Freud, não tenho a compreensão dessa profundeza aí que Freud fez toda a proposta dele, mas, de qualquer forma, nós não podemos negar os nossos irmãos. Né? Mesmo que ele seja dotado do social aqui para dentro da academia. Ele foi. E está aqui, reconhecidamente sendo utilizado. Então, nós não podemos nem brigar com o irmão que foi adotado. A mãe quis. Acabou. Né? Então, nós não temos como fazer essa, vamos dizer, essa marcação de diferença. Por quê? Porque nós estamos falando daí no sentido de ciência, e ciência nessa natureza epistemológica. Esse epistemológico nós temos que trilhar sempre o mesmo caminho. O nosso fenômeno da psicologia, desde que começa, é o homem, aonde nós temos os distúrbios da personalidade através das matrizes teóricas, que são teorias da personalidade, que estão todas postas ali. Até as que são as mais novinhas aqui estão com as suas teorias de personalidade. É a nossa matriz teórica. Então, a gente não tem como fugir disso. Essa é a nossa ordem ética, essa é a nossa ordem ética, e essa é a nossa garantia de descoberta das verdades para a continuidade dessa natureza epistemológica. Se a gente quebrar meio que esse caminho epistemológico e das buscas das verdades, se perdendo desse caminho, nós vamos ter algumas coisas que podemos banalizar dentro da própria ciência da psicologia. Então temos que tomar cuidado. E hoje, nessa modernidade, muita coisa entra, às vezes via tecnologia, que pode entrar, como essa discussão da terapia online, é uma coisa que pode entrar e não ter característica epistemológica para subir nesse trem. Tá? Não caber nesse trilho. Então, se não cabe no trilho, vai ter que achar outro trilho. Não é esse daqui. E daí nós não podemos ir também acolhendo. Então, o que eu quero dizer para vocês, que daí quando o Jung vai fazendo, ele começa a marcar que a diversidade mantém a unidade. Então, quando ele se separa do Freud, ele vai continuar, assim como o Freud continua, e assim como as escolas de pensamento, das matrizes teóricas dentro da academia vão acontecendo, então isso vai trazendo a diversidade, que ainda estamos em construção para essa diversidade atingir essa unidade. Para a gente não ficar como irmãos brigando pelo talher, por aquela comida, por aquele prato, por aquele lugar, por aquele espaço ou por aquele território. Então aqui na psicologia cabem todos esses filhos. Até os que a nossa mãe de psicologia vai parir para frente, porque precisa ter mais filhos. Né? Esses filhos vão vir, porque a humanidade continua. E as descobertas também continuam. Né? Então, nós não vamos parar. Essa mãe não vai, é uma mãe parideira sempre. Né? Ela vai ser, então, a ciência tem que ser isso. Ela tem que ser um benefício para a humanidade. Em que tempo essa humanidade estiver. Então, ela tem que parir novas ideias, ela tem que trazer novas descobertas, ela tem que beneficiar. É o que está acontecendo, por exemplo, hoje com o que a gente tem. O câncer antes era uma sentença de morte, hoje não é mais.
nós temos o acolhimento dentro da cultura das pessoas com câncer de uma forma normal, como todos nós aqui, nenhum com câncer, e aquele com câncer está altamente acolhido culturalmente falando. A mesma coisa o HIV, hoje tem uma vida normal, né, sem aquele também sentença de morte lá da década de 86, e está vindo aí uma nova descoberta, que são para os pacientes de risco, o Truvada, que é um medicamento que os Estados Unidos a FDA lá já vai acertar e vai distribuir no mundo, e que daí aqueles que ainda não querem muito se responsabilizar pelo compromisso das relações entre as pessoas, vão poder também ter uma vida sob controle com essa. Então, esse parir é que eu estou dizendo, essas novas descobertas que vão acontecer. Então, vejam, a força da precisão sobre conhecimento, da certeza sobre o conhecimento, de não existir erro e nem dúvida, durou até mais ou menos o século XX, e a gente ainda tem uns ranços desse espírito mecanicista, em termos de método cartesiano, nós ainda o utilizamos. E, na verdade, quando a gente vai ver, estamos falando desse pensamento linear, né? Causa e efeito. E o que está acontecendo é que a história da mudança, do comportamento das sociedades humanas, começou a ficar tão acelerado como uma pista de Fórmula 1 e um carro de Fórmula 1, que a ciência não tem mais alcançado a velocidade que ela precisa empreender para atender a demanda dessas modificações de comportamento, que é dinâmico no humano e que acontece dentro dessa coletividade humana. Então, a segunda parte que eu vou colocar para vocês é quando começa a nascer a dúvida sobre a questão que nasce a psicologia com uma herança clínica, médica e biológica, e que faz a psicologia basear-se em 3 pontos. Diagnosticar o sujeito, saber qual é a doença e gerar o tratamento. Então, todos esses filhos da medicina, quando eles vão para a prática, que é do modelo psicanalítico, e vão para a prática do método experimental, que está lá dentro da academia, através do behaviorismo, sentem não um vazio, mas um hiato entre o que são essas matrizes teóricas e o que realmente representa a base que coloca o procedimento dessas matrizes teóricas. Então, tratar o sujeito por um diagnóstico e saber qual a doença para tratar esse sujeito. Então, tudo isso fica dentro do modelo que o positivismo propôs, gente. Isso não está nada errado, né? Dentro da natureza humana. Só que daí, quando vem a evolução da psicologia, aí começa-se a fazer questionamento de qual é a função social da psicologia no sentido clínico dela para todas as suas áreas. Então, começa a se perguntar, tratar o sujeito, é o sujeito mesmo que a gente está tratando, ou a gente está tratando a doença do sujeito que eu estou fazendo o diagnóstico? Onde é que está o sujeito nessa história? Então, quando surge essa pergunta, aí vem a mudança dessas ciências naturais, aonde vai nascer, passando depois do Marx, as ciências humanas. E essas ciências humanas, aí nós temos algumas questões a serem discutidas. Porque o termo humanas, a própria Marilena Chaui, num dos últimos livrinhos que ela escreveu antes de se aposentar da universidade, da USP,
e hoje ela só faz receitas ótimas de bolo, né? Mas ela ainda anda falando de Spinoza por aí. Mas, de qualquer forma, ela, nesse livro, Crises da Universidade, ela começa, nesse livro dela, perguntando que ciências e que humanas representa essa titulação que vem depois das ciências naturais, que são, hoje, para nós, as ciências biológicas e da saúde. Então, qual o problema que começou a surgir aí? Que todo esse tratamento do conhecimento mediante o caminho do real, do factual, do visível, deste sujeito fora da consciência, indo a todos os objetos de estudo, as humanas, aonde a psicologia começa a abrir essa nova vertente, aonde nascem todas essas abordagens, começa a perguntar, e onde está a relação do sujeito em si com o próprio conhecimento? Ou seja, onde está o sujeito a partir de sua consciência para ir lá naquele conhecimento, mesmo que seja na objetividade? Ou onde está o saber da experiência do sujeito para a construção do saber científico? Então, o professor, quando ele dá aula, a gente tem que fazer dois movimentos. A gente tem que fazer o saber científico se transformar em saber escolar. A gente tem que traduzir para o aluno, para que daí possa haver a relação do saber da experiência que cada um traz consigo para estar com esse saber que vai ser transformado do científico em escolar. Quer dizer, explicado, detalhado pelo professor, sem todos aqueles termos técnicos que vocês vão encontrar lá no livro. Então aqui começam algumas questões que são muito interessantes, que abrem a nova janela da psicologia, mas que não quebra o passado da história que começou a psicologia, mas que propõe. Então, vejam, o positivismo, ele nasce e faz todas as ciências que vêm através dele gerar uma revolução nas sociedades. Naquele período era necessário. Uma revolução realmente impactante. O Marx vem depois dos positivistas para dizer que é necessário, se a sociedade está sendo construída, nós precisamos dar conta de que todo desenvolvimento econômico e político reverta para esse sujeito, e esse sujeito com conhecimento, que tem um filtro crítico, que se responsabilize ao máximo por esse conhecimento, que faça a sua história, que faça a história no seu tempo da sua sociedade. E daí vem esse movimento humanista, todos filhos da medicina lá do positivismo, e que resolvem não abandonar a história da psicologia, mas propor práticas no modelo psicoterápico diferenciados do que trouxe lá no positivismo o próprio Freud e a própria escola behaviorista e a matriz teórica do Jung. Porque a prática do Jung vai mergulhar inteirinha aqui no movimento humanista, assim como a do Reich. Então, o Jung é psicodinâmico, na teoria, e a sua prática é dentro do movimento humanista. Reich também é psicodinâmico na matriz teórica e a sua prática é humanista. Então, muitas vezes a gente faz a confusão de colocar o Reich e o Jung num lugar só. Não. Eles começam a navegação aqui e vão para o outro barco na parte prática. Então, o que eu quero dizer para vocês quando o movimento humanista começa? Que começa a haver uma revisão, que é uma releitura daquilo que já estava construído para continuar uma construção. Então, o que eu quero dizer é que do positivismo para o marxismo, até nós chegarmos aqui no movimento humanista, que a base filosófica é a fenomenologia, diferente do marxismo e do positivismo, vai propor uma revolução
pacífica. Vamos todos juntos conversar sobre os mesmos temas que são o nosso objeto de estudo e vamos tentar fazer esta caminhada de que forma? A fenomenologia levanta a bandeira de que essas três condições que a psicologia começa, com descobrir a doença pelo diagnóstico e gerar o tratamento, o movimento humanista propõe relação de ajuda com intervenção. Tá? Então, muda o foco. Não é mais uma condição da natureza humana do conhecimento. É agora a condição humana para o conhecimento. Que significa, trocando em miúdos, dizer assim, a fenomenologia no movimento humanista, ela propõe dar conta de explicar pela subjetividade, que significa dizer assim, a partir da consciência do sujeito e não mais fora da consciência do sujeito, que era feito inicialmente. Agora, a partir da consciência do sujeito, ele explicar o que está fora da consciência dele. Então, isso causou, vamos dizer, um estremecimento, balançou as bases, pilares, do tratamento sobre o conhecimento na objetividade, não só para a psicologia, mas para vários conhecimentos, mas hoje a gente está ganhando realmente espaço. Esse espaço está sendo construído por quê? Porque os médicos ainda temem lidar com o conteúdo da própria morte para lidar com tantas mortes, né? Imaginem, gente, que o médico antes recebia no pronto-socorro um sujeito com 1 tiro. Hoje ele recebe na porta do pronto-socorro o cara com 20 tiros. E daí ele tem que lidar com essa nova perspectiva e, além disso, ter que ter no saldo do dia dele de algumas mortes com algumas pessoas que ele conseguiu salvar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, quando eu disse no início, é um problema a gente definir se a psicologia é humanas ou ela é das ciências biológicas, esse problema está bem diminuído. Eu estou quase terminando. Esse problema está bem diminuído hoje porque nós temos hoje um movimento que está acontecendo e esse movimento está acontecendo por conta do que está aí na coletividade humana e do que a ciência está observando e verificando que precisam ser feitas novas releituras com maior emergência para atender as crises que já estão instauradas e que a gente não tem todas as respostas ainda nesse momento. Então, por isso o nosso problema da objetividade com a subjetividade não é uma briga que vai ficar estabelecida. Nós estamos entrando no caminho de começar a abrir negociações. Porque a psicologia hoje não está mais nem com a mesma cara do próprio movimento humanista. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero encerrar dentro desses 3 pontos que eu trouxe para trazer o que é que tem de novidade que está acontecendo nesse conjunto que reúne a nossa psicologia na sua vastidão e complexidade. Então, as humanas têm todas essas abordagens e cada uma delas, todos são filhos da medicina, né? O Moreno, o Pius, o Viktor Frankl, da logoterapia, e o Frankl ele é um exemplo tal e qual historicamente situado hoje em relação ao Freud, porque ele também é um filho adotado. Tá? Ele nasce nesse grande social e daí ele veio aqui para dentro. Tá? Tanto que o primeiro livro que ele escreveu, O Sentido da Vida, ele coloca a grande preocupação dele de que todo aquele material do qual ele começa a fazer todas as observações sobre os níveis de exaustão e sofrimento,
as condições de como o sujeito vive com o sofrimento. E que daí ele vai dar o sentido da existência, o sentido do sofrimento, o sentido do amor, né? Que ele vai colocar todos esses sentidos lá dentro do livro dele. Ele tem a grande preocupação de que isso não se tome como científico e que virasse mais um livro de contar a historinha do Holocausto. E que na verdade não é, porque a grandeza da abertura que ele faz para os olhos dos humanistas na psicologia hoje, sobre esse conceito de sofrimento na sua exaustão, é o que nós temos hoje das mudanças que estão sendo pontuadas para a psicologia agorinha, né, que já está aí com a psicologia das emergências dos desastres, os traumas coletivos e todo o panorama que vocês têm aí da psicologia do trânsito, da psicologia da oncologia, quer dizer, tudo que nasceu aí com vocês, que, por exemplo, eu não tive nada disso, né? Então, o que nós temos hoje? Essa construção histórica da psicologia e algumas necessidades de mudança, mesmo da mudança que o movimento humanista fez, nós temos mais uma mudança para abrirmos este caminho. Qual que é? Todas essas matrizes teóricas que eu falei para vocês, elas nascem lá no positivismo, tanto em Freud, fora da academia, como o behaviorismo, nascem sobre a natureza humana individual. E vem essa construção, até aqui as humanistas também, todas as abordagens da humanista, incluindo a sistêmica parte do individual para o grupal. Então, todas as nossas matrizes teóricas, elas estão colocadas na perspectiva de olhar o sujeito. Então, nós vamos para o distúrbio da personalidade do sujeito. E quando o movimento humanista, todas as abordagens diz, cada sujeito tem existência que precede a sua essência, então cada sujeito existe na sua peculiaridade, singularidade e particularidade, mas indivíduo nós temos que conseguir ter a nossa visão em relação às matrizes que inovadoras vieram. Então, mais sobre o indivíduo, né? Localizar mais o indivíduo. O que acontece hoje? Aí eu vou deixar para vocês o nome de Fernando Barros, Adriano Holanda, quem é da Federal aqui? Adriano Holanda, que é o chefe, o coordenador da psicologia na Federal, que tem um artigo que chama-se As Novas Possibilidades da Psicologia, e que daí vem através de uma área, que é uma disciplina que eu trabalho numa das universidades, que chama-se Aconselhamento Psicológico. É uma nova área que está aí trabalhando junto com as emergências, desastres, etc. e tal, que quero dizer o seguinte para vocês, que essas matrizes teóricas, todas que foram construídas desde o início até agora, e que nós estamos utilizando, elas estão sendo chamadas de insuficientes para responder às questões do que representa a coletividade humana. Por quê? Porque todas as nossas matrizes teóricas estão construídas na base do indivíduo. E essas respostas realmente nós não temos. Então, o momento hoje, para eu definir para vocês, se a pergunta a psicologia está mais dentro da humanas ou da biológica, nós temos um caminho aí que está se abrindo, que são as novas suficiências de práticas clínicas que procuram mostrar que os sujeitos hoje, por exemplo, nós somos sofredores passivos. Com a mídia, não existe o fumador passivo, nós somos sofredores passivos. Nós assistimos hoje às guerras em tempo real, nós temos toda a tecnologia para a gente ver em tempo real qualquer coisa,
né? Tem um acidente da TAM, você recebe lá o e-mail para ver todo mundo destroçado, despedaçado, né? Em tempo real, né? Isso é verdade. Então, nós, enquanto coletivo, que não estava dentro daquele avião, nós somos sofredores passivos. Ou no meu bairro, que teve um assalto, que marcaram não sei quantos, as questões do que está se resgatando o conceito de traumas e traumas coletivos é que o filho já assiste a mãe a apanhar do pai. Está tudo acontecendo no coletivo, gente. Não tem mais no individual. Eu vou lá e dou com a minha cabeça na parede. Até aqueles que vão se suicidar estão subindo nas pontes. Então a coletividade está participando de todos esses movimentos que são as novas formas que o sofrimento humano está expressando diante das realidades que as sociedades atualizadas, modernizadas e contemporâneas estão tendo hoje. Essa é a forma que nós estamos vivendo, expressando e colocando as nossas formas de sofrimento. Então, o imediato hoje sobre as emoções é: eu não gostei dela, vou em casa, pego o revólver, aqui eu resolvo o problema com precisão. Eu resolvo o problema de uma forma bem mecanicista. Eu venho aqui, dou um tiro nela e acabou. Ah, você não quer mais namorar comigo? Então você não vai namorar mais ninguém. Vem aqui, tiro nele e ele não fica com ninguém e não fica comigo também. E para mim está resolvido, isso está tranquilo, então tácito. Então nós estamos com uma herança que vem de uma estrutura dessas matrizes teóricas, que é uma racionalidade, aonde nós temos um grande despreparo em relação a essa subjetividade, ou seja, de como tratarmos as nossas emoções. Porque ou se tratava as emoções com medicação, ou com hospital psiquiátrico, ou daí você tinha na terapia o controle de todos esses sintomas. E quando vem a Humanas, daí ela propõe que a gente vá fazendo esse novo caminho de o sujeito dar-se conta de si. Mas quando nós chegamos aqui no século XXI, as coisas foram mudando de tal forma rápida, porque a nossa relação com a máquina cresceu numa velocidade em que nós não temos mais o privado e público, que necessariamente tem que estar separado. Todos nós temos celular, que não temos mais privacidade. Então o sujeito não é mais sujeito. Mas o coletivo também não é mais coletivo, porque cada um tem o seu celular. Então o sujeito está consigo mesmo carregando todos os seus níveis de sofrimento individualmente. Eu não sei o dele, ele não sabe o meu, e nenhum de nós, entre nós, sabe as grandes mazelas que cada um de nós está vivendo. Aí depois vem: meu Deus, aquela fulana que deu aquela palestra, o marido dela matou ela. E daí vem, então fica assim aquele espanto, porque isso não se compartilha mais. Nós temos uma solidão sofrida e não uma solidão fértil, porque a solidão da estrutura da personalidade é para ser fértil. Os mecanismos de defesa na personalidade é para nós usarmos para fertilidade, para benfeitoria da personalidade. Só que a gente já pegou todos os mecanismos e carrega 5, 6 bengalas direto, junto. A gente não larga mais o mecanismo de defesa. Então a gente dissimula na linguagem, que dissimula, que dissimula, que dissimula. Então isso, essa tecnologia, ela nos ajudou a fazer essa corrida mais rápida. Se a gente fazia 2 km por dia, hoje a gente está fazendo 10 mil quilômetros em 1 minuto. Eu converso com o cara na China, em 1 minuto eu estou a 10 mil quilômetros. Então, esses são problemas que nós temos hoje reais, como virtuais ou mais virtuais do que reais, dentro da psicologia para ser discutido e para se acolher a coletividade humana. E essa história da psicologia, eu poderia dizer para vocês que na estrutura legal da psicologia hoje, existe um prazo para todas as academias brasileiras em território nacional
se transformarem em ciências biológicas e da saúde. Qualquer instituição que não tenha vai ter que emprestar um centro de ciências biológicas e da saúde para a psicologia funcionar. Então, a nível do MEC, do SESU, a nível da nossa legislação brasileira, politicamente falando, o MEC entende que a psicologia ela tem a sua moradia e a sua estadia agora, politicamente, daqui para frente, dentro das ciências biológicas e da saúde. Quem estiver com a psicologia, a academia que estiver com a psicologia nas ciências humanas, tem um prazo para retirar. Tá? Então, dentro do aspecto legal, a psicologia não mais abre perspectiva a partir das humanas. Dentro do aspecto de desenvolvimento da psicologia, nós temos que trabalhar a integração entre esses elementos. Tanto do sentido do humano sobre o conhecimento do nosso objeto de estudo, que é a personalidade sobre este homem e os seus distúrbios, assim como nós temos o entendimento daquilo que representa o que a gente empresta de outros cursos e coloca dentro da psicologia, que são as ciências biológicas da saúde propriamente dito, que a gente empresta biologia celular, genética, a gente empresta coisas do curso de medicina, primeiro porque nenhuma ciência é autônoma. Então não somos só nós que emprestamos, não. Todas as ciências emprestam de todas as ciências. Então, quando vem o ato médico, e, por exemplo, a gente tem já o credenciamento do psicólogo ligado já lá com a medicina, e o médico está decidindo se encaminha o paciente para a psicologia ou não, isto não existe ainda, epistemologicamente falando, uma ciência que seja autônoma. Todas as ciências são abertas para a sua evolução. É aquilo que eu disse da nossa mãe parteira. Todas as ciências são abertas para que todas as verdades ainda possam ser descobertas e transformar, melhorar dessas releituras que a gente vai fazendo de tudo que já começou. Desculpa interromper, mas eu fico pensando, o discurso foi tão bonito do começo até agora, né, falando da evolução histórica, de tanta abertura, de tanta coisa que se vem desenvolvendo, e eu concordo que realmente foi assim, e a nossa história tem crescido, tem tido tanta abertura para tantas coisas, mas aí você fala aí nesse final dessa continuidade para isso, mas é tão contraditório quando o MEC tenta formalizar e tem que caracterizar né, a psicologia dentro das ciências biológicas e da saúde. Aí eu fico pensando, tá, e a psicologia ambiental? E a psicologia comunitária, social? Tá? Como que a gente pode entender que essas outras, né, áreas que estão dentro da psicologia, né, fiquem aí? É tão retrógrado isso. Sim. A primeira... sim, não concordo com você. A primeira questão é que o que o Marx deixou dito lá, né, na filosofia marxista, sobre se construir uma sociedade mais humana, é que o sujeito desenvolva a sua natureza política diante do conhecimento. E não essas políticas lineares coloquem o conhecimento para que nós façamos a alteração dele. Não temos que fazer essa alteração. Tá? Primeiro porque Max Weber, o próprio Marx, e um terceiro que eu não estou lembrando agora, Wertheimer, que é chamado lá atrás, dentro da própria filosofia, de Santíssima Trindade, eles diziam que a ciência não pode fazer casamento com ninguém. E como a política
menos e hoje cada vez menos ainda. Vou dar um exemplo dentro do teu raciocínio, que é assim: politicamente, perante o governo brasileiro perante o mundo, o cenário mundial, nós somos o número 1 em o melhor coquetel de HIV. Mas a dengue, nós precisamos mover o exército para ficar dentro das praças, principalmente no Rio de Janeiro, porque não fica autorizado trabalhar para investir esse dinheiro e achar a vacina da dengue. Gente, do mosquitinho da dengue. E o HIV não é um mosquitinho, é um mosquitão que tem uma outra dimensão, né? Então, as políticas isso que você está falando é muito importante, que eu quero lembrar, sim. Todas as políticas que nós temos até hoje e que vêm dessas estruturas pensantes, desses representantes que assumem o fundamento político para o fundamento da sociedade civil, todas continuam lineares. Vou dar um exemplo bem bacana para vocês, que vocês vão concordar comigo. Quando vem o carnaval, a campanha da camisinha, o governo, o Ministério da Saúde entrega 200 milhões de camisinha, né? Se bebê até estiver fazendo sexo, recebe camisinha. Então, são milhões de camisinhas no carnaval. Campanha na televisão, outdoor, aparecem todos os artistas, né? A Globo inteira vai lá e aí na Bahia, onde tem o carnaval, 1 mês, 2 meses, todo mundo aparece com a campanha. E daí, vejam como é que o governo funciona nessa linearidade sem a visão sistêmica. O brasileiro só faz sexo em fevereiro no governo. Olha, janeiro, março, até janeiro do ano que vem, o povo que se vire, porque não tem campanha e não tem camisinha. Mas daí um aluno disse para mim: mas professora, tem os postos de saúde, mas cadê a campanha na televisão? Daí, por que fevereiro tem? Porque todo mundo transa em fevereiro, de montão, e depois todo mundo para de transar, março, abril, maio, junho. Gente, isso não é sistêmico. Entendeu? Então, esse cuidado, essa ponderação, a ciência, dentro do seu rigor, mantém como critério. Então, quando nós começamos a ciência, foi a ciência e a cosmovisão, a ciência e o mundo, daí a ciência e o homem, daí a ciência e Deus, em cada período da sociedade. Aí vem a ciência e a tecnologia, que esse abraço aí está bem longo, né? Está indo. E agora nós estamos tentando trabalhar ciência e fé, né? Ciência e fé, que não é colocar religiosidade, mas é o sujeito ter uma relação de compromisso para que comportamento moral não seja só a obrigação do sujeito ter conhecimento sobre o pensar, mas sobre o sentir e sobre o agir do que ele pensa, e ter coerência. Então não dá como tem acontecido daí. O médico faz a cirurgia do seio, né, como aconteceu a semana passada, e usando aquele maçarico lá durante a cirurgia, não teve atenção e pegou o pé lá da paciente e entregou para a família, ela com o seio bonitinho e um pé amputado, que queimou tanto que não teve o que fazer. Aí o outro que tira o rim bom e deixa o ruim. Então, gente, nós precisamos entender que essa questão da coletividade é preciso ser acolhido pelas ciências. E a psicologia precisa abrir esse caminho. Então, só explicitando melhor, todos esses modelos de matrizes que nós temos nas abordagens, elas geram as psicoterapias de autodesenvolvimento da personalidade. O que nós precisamos hoje, olhando para essa coletividade, porque todos nós estamos sofrendo juntos, sobre as mesmas condições dos sofrimentos, que estão aí para todos nós, né, vermos na televisão, na internet, seja onde for,
é aliviar a dor dos níveis de sofrimento que estão presentes hoje. Então, por isso a psicologia está com, psicologia da emergência, desastres, tragédias e catástrofes, a psicologia ambiental, a defesa civil. Então, o trabalho em equipe multiprofissional hoje não dá mais para o médico que não gosta de enfermeiro, porque o enfermeiro tenta ser médico, não dá para o psicólogo não gostar mais do pedagogo, porque o pedagogo tenta ser um pouquinho psicólogo, não dá. Nós vamos ter que fazer as mediações do que está na crise da coletividade humana, que algumas ciências não estão com essas respostas para esse momento agora. A psicologia é uma, a medicina é outra, a antropologia e todas as ciências estão se fazendo levantando essas questões para nós conseguirmos ir de encontro àquilo que realmente a ciência precisa estar presente, para descobrir as verdades e se aproximar delas quanto mais puder, e fazer todas as benfeitorias com essas descobertas para minimizar o sofrimento da humanidade. Então, nós estamos agora saindo dessa perspectiva de autodesenvolvimento da personalidade para assistência psicológica e aliviar a dor do sofrimento humano. Então, não dá mais para receber aquele paciente que ele vai sair da terapia para o seu autodesenvolvimento e ele tem que chegar em casa e ter alguma coisa para o seu filho comer. Então, não adianta autodesenvolver essa personalidade, porque a questão dele não é só o sofrimento nele mesmo, com o que ele precisa descobrir da sua própria identidade. Ele precisa voltar para casa e ter o que dá para o seu filho comer, para a sua esposa comer. Então, as ciências precisam estar presentes com essas respostas. Então, a coletividade humana, quando a gente olha lá aquelas situações, o Lindenberg que matou aquela menina, namoradinha dele lá em Eloá. Gente, o menino ficou 100 horas em surto. 100. Todos nós sabemos, dentro da ciência, de que a lesão que o sujeito tem é maior no cérebro com o surto, por isso a medicação já entra na hora. Então, vocês imaginem um sujeito 100 horas em surto, apareceu a ambulância para levar o pai da Eloá, para levar a amiguinha da Eloá, mas o cara era só para levar para a cadeia. Então, nós temos que redistribuir o olhar dentro disso para entender que tem sim um criminoso, mas antes de um criminoso tem um ser humano. Então, ele precisava de uma injeção, ele precisava de uma máquina, ele precisava de um psiquiatra. Então, alguém assistiu à audiência do julgamento dele, eu acho que ele nem sabe que ele está no planeta Terra, né? Porque acho que o curto-circuito dele lá foi tão longo e tão grande que as sequelas, elas ficam praticamente para a vida toda. Então, ele pede perdão para a mãe da Eloá, ele pede desculpa, quer dizer, ele não tem mais nem a dimensão daquilo que ele mesmo fez. Por quê? Porque esse nível que nós precisamos hoje, que estar diante da coletividade humana, nós temos ciências que estão preparadas para um caminho que foi anterior, atender o indivíduo. E hoje não dá mais. Nós vamos continuar com essa perspectiva. Tudo que está construído na psicologia é a nossa grande riqueza, é aquele nosso grande diamante, o nosso grande quilate, que nós vamos sugar disso, mas para colocar novas suficiências em práticas que se voltem a resgatar essa coletividade humana em que o indivíduo, ela faz terapia, mas no coletivo nós não estamos atingindo essa hegemonia ou proximidade com. Já estão compreendendo. Foi intensa a minha reação. Não. Porque eu fico com receio de que a gente se paralise diante dessas limitações, desses rótulos que são colocados, né? Hoje o tema a psicologia da saúde, né? ou é humana.
Eu, particularmente, não acredito que seja uma coisa ou outra. Sim. Né? Acredito que ela permeia as duas coisas. E para mim isso é estampado, sim, é óbvio. Sim. Então, penso que a gente acatar isso de instituições, de órgãos, né, do Estado que vem de cima é tão humilhante, né? E acredito que nós, enquanto psicólogos, enquanto conselho federal, a gente precisa, está faltando essa união para que a gente defenda o que realmente a gente é, enquanto corpo. Sim. Sabe? Então foi nesse sentido que acabou assim, gerando assim, a minha rebeldia. Sim, a indignação. Não, eu concordo plenamente. E o estado da política hoje é um estado de vergonha, né? Porque o ser humano em existência, para ele ir à morte, ele precisa levar não somente o seu corpo para ser enterrado, né? E também não a discussão de que tem que ter a espiritualidade, tem que ter uma religião, tem que ser... Não, nada disso. Mas a existência precisa levar até a morte dignidade. Então, quando nós vamos ver a situação da construção do caminho político destes homens que se colocam para representar, eles têm muito pouco a oferecer para a cova aonde eles vão, porque a maioria daí vai sem essa dignidade. E a existência, como hoje, ela já é uma condição que precede a essência. Então nós não fazemos mais o discursinho de que o Joãozinho nasceu burro, vai morrer burro, né? Não estamos mais falando de essência imutável, mas sim de existência mutável. Então essa existência, então não adianta ter só a vida, precisa existir. E para esse existir, vai ter que estar no dever obrigatório do comportamento moral. Então, essa política que você se indigna, concordo plenamente com você e acho que devemos estar acesos, atentos, para que, o que Aristóteles dizia, que existiriam tempos em que o homem teria dificuldade para ser fiel à própria verdade do que apenas a um maneiro. Bom, essa frase, se a gente colocar no peito de cada político, não precisa mais nada. E ainda se a gente pegar a filosofia do que é o conceito de verdade, que é uma expressão filosófica, tem profundidade e só tem verdade para se tornar verdadeira, usando dois conceitos, que é definir e identificar, aí nós matamos a pau qualquer político dentro dessa condição. Então, o que se separa aqui é que essa política, ela é cartorial, ela é fiscalizadora, e nesse sentido ela é necessária para que a ciência não tenha que ter uma delegacia dos costumes do conhecimento. Então, o MEC é a nossa delegacia dos costumes para como e qual conhecimento navega no nosso território. Então, a gente deixa eles lá com essa política que eu concordo com você e permanecemos fiéis a essa condição. O que de benefício? A gente sempre tem que tirar do negativo um benefício. Qual? Por exemplo, dar a dimensão do conhecimento biológico com maior propriedade dentro das academias para os cursos de psicologia. Então, por exemplo, os cursos de psicologia terem preferencialmente instituições hospitalares ou fundações ou clínicas aonde os alunos possam fazer valer todos esses conceitos pelos quais eles passam lá dentro da academia. Então, esse é um benefício, né, que a gente vai ter com a psicologia dentro das ciências físicas e biológicas.
Mas dessa natureza política a gente deixa esse cartorial, policialesco, fiscalizador, eles que cuidem e a gente não precisa ser delegado de nada no conhecimento. Nós mantemos a fidelidade aqui para o lado de cá do conhecimento e a ciência aqui dentro, a psicologia ambiental tá, né, aqui dentro do CRP inclusive está firme, né, todas essas psicologias que estão ali se constituindo enquanto questões a serem levantadas, estruturas a serem feitas e lugar e espaço, tá tudo redondinho. O MEC não, sobre isso não põe a mão. Ele quer que aquele lugar lá seja esse que ele denominou. Bom, Suzana, na verdade entendo assim que em algum lugar há de se circunscrever as formações, né? Seja para definir até em que bloco coloca na universidade, mas eu entendo assim que psicologia é uma profissão da saúde. Esse é o entendimento que eu tenho, veio de uma formação numa faculdade onde era já Ciências Biológicas e da Saúde, né? Eu sou filha da PUC. E nem era PUC na nossa época, né? Um ano depois que a gente se formou, virou. Mas a questão é se o fato de estar sendo circunscrita nas ciências biológicas e da saúde não significa que ela não abraça as humanidades. E além de que a gente precisa ter algumas lutas, na verdade, como você está colocando, né, que no coletivo a gente tem que ter lutas, inclusive, de corpo, né, você está falando de corporativismo, que é uma luta sindical, né, quando a gente conselho, quando a gente vai batalhar por jornada, piso, essas coisas. Mas eu entendo que nós, independentemente da área que a gente vai abraçar, se organização, empresa, se social, se a parte ambiental, não importa onde a gente vai estar, nós vamos estar trabalhando com saúde mental. Né? Então, aí eu acho que a gente tem muito mais a ver mesmo com essa circunscrição, mas não entendendo isso como uma limitação, tipo, não impondo agora eu sou biológico, não. Tá? Então, acho que a gente tem que ter cuidado com isso. E fazer gestão e administrar, seja lá o que for, não é fácil. Fazer gestão de uma casa não é fácil, imagina um país. Né? Eu aqui no Conselho coordeno a área de políticas públicas. Né? Então, por isso que eu estou me metendo aqui nessa história, porque a gente trabalha com a representação do Conselho, através de colegas, colaboradores, psicólogos, portanto, em conselhos de controle social das políticas sociais, que tem assistência social, direitos da criança e do adolescente, direitos dos idosos, LGBT, da saúde, obviamente. E isso acho que dá uma outra dimensão também, um outro olhar. Acho que também falta a gente começar a participar mais dessas instâncias aí. Né? O conselho somos nós, o sindicato também. Né? Então, assim, quando a gente quer alguma briga, seja corporativista, ou seja, em prol de um olhar mais social da nossa profissão, a gente precisa participar também dessas instâncias. Então, fica aí o convite de chegar um pouquinho mais perto também do conselho e a gente conversar sobre essas representações e tudo mais. Alguém mais tem alguma pergunta? A gente pode fazer umas 3 perguntas ou comentários, para daí a Suzana se organizar para responder em blocos, para a gente ganhar tempo. Daí o João Mário também ajuda a gente. Claro, né? Ele pode ajudar. Eu achei que tinha alguém meio querendo se manifestar ali atrás, fazer alguma... Você que está olhando atrás, estava se esforçando para falar. Não, nós estávamos aqui comentando que... Vocês não querem aproveitar? A gente faz 3 perguntas. Então, nós estávamos comentando que diante de uma preletora tão maravilhosa, eu acho que assim, não dá nem para falar nada diante de uma pessoa que está explicando tão bem, né? Era só isso que nós estávamos conversando. E que diante da sua exposição, nós ficaríamos quietos. Alguma questão assim, desse paradoxo que coloca, da insuficiência da informação?
lembrar um pouco assim que quando Freud faz a ruptura, assim, ele vem trazendo na ruptura o paradoxo, não é mesmo? É que eu compreendi também, que amei você falando, mas quando Freud traz a ruptura, ele traz, ainda que paradoxalmente de acordo com o espírito da época, mas ele traz sem dispensar esse laço que você fez e que a gente continua fazendo essa releitura até hoje. Que é de que a anatomia é a base, é o que a gente trabalha hoje na nossa disciplina. Ele falava isso mais ou menos em torno de 1920, e é hoje que está sendo discutido ainda se a questão que está sendo trazida é essa, a psicologia da ordem da biologia ou da ordem do social, vamos dizer, da humanidade, não é? Não é uma coisa tão estranha, desconhecida que está sendo apontada, né? É um repensar produtivo seu que está nos presenteando com o tema, mas que Freud construiu isso dizendo, bom, ele era médico, então a anatomia é a base, mas vamos entender sobre essa anatomia o que se passa na psique humana. Então, assim, o repensar é novo, Suzana, se é que eu compreendi, dentro dessa estrutura histórica. Mas a ideia freudiana realmente causa uma ruptura ali, que é um marco histórico da humanidade. É um marco histórico, que o Freud desbanca a igreja em termos do acolhimento do sofrimento humano, e ele metodiza esse sofrimento. Então, para o Joamar, que eu nunca faço as minhas falas do achismo. Então, por exemplo, esse desbancar é de um livro que chama-se Triunfo da Terapêutica, escrita por um sociólogo. Esse momento da coletividade humana é um artigo que eu já disse para vocês que podem consultar, que é do Fernando Barros e do Adriano Holanda, que são as novas possibilidades da psicologia sobre esse olhar da coletividade humana. Então, essa viagem até o século XVII eu propus para vocês, e antes ou depois de Galileu, não morro pelas minhas ideias, vivo por elas, né? Então, eu preciso incorporar, a partir de mim, aquilo que os autores me encaminham, né? Então, essa iluminação eu tenho deles. Agora, o jeito de falar, realmente, ele pode ser antipatizado por qualquer um. Isso não tem problema. Agora, antes de Galileu, antes de Cristo, eu estou em qualquer um. Os grandes pensadores sempre foram odiados. Então, a gente está acostumado com isso. Não, com certeza. E a gente precisa resgatar esse sentimento que nem com Marx a gente precisa fazer assim. Tá? É preciso dar ao conhecimento sentido de como você carrega na sua própria vida. Então isso é muito importante. Então eu não sei cozinhar direito, né? Não cozinho tudo, não sou uma expert na cozinha. Mas a fidelidade que eu tenho tido ao conhecimento tem servido até o momento. Pode ser que já esteja gasto, tenha limo, realmente eu sou do século passado, da metade do século passado, não sou do século XXI mesmo. Então, esse momento de ir guardando, como se diz, né, colocando as chuteiras de molho, quando eu estiver fumando giz e escrevendo com cigarro, realmente eu paro. Mas por enquanto eu continuo segurando o giz no quadro e fumando cigarro na boca. Então eu acredito que ainda dá para alguma coisa, né? Então, obrigado por vocês terem feito a audição. Gostaríamos de agradecer a Suzana e a todos que estavam presentes. Muito obrigada, gente. Boa noite.